Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, por essa chuva, por esse tempo que o Senhor permitiu. E nós somos carentes da tua palavra. Senhor, nós precisamos muito. Nos vivifica, e que um sinal dessa vivificação seja, ó Deus, a fome e a sede pelo Evangelho. Te pedimos, Senhor, nessa hora, Pai, que não seja uma mensagem a mais nos nossos ouvidos, mas seja uma espada que divide juntas e medulas, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Deus, sacode as nossas bases. Pai, nós precisamos de Ti. Queremos ser completamente mexidos pela Tua verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Capítulo 7 de Atos. Abra aí a tua Bíblia. Glória a Deus. Te amamos, Jesus. Senhor, vem, Senhor. Você pode orar mais um minutinho, irmãos? Sinto que a gente precisa orar mais aqui hoje. Ore, ore. Vem, Jesus. Derrama sobre nós a revelação e o entendimento, Pai. Temos sede da Tua volta, Jesus. Queremos, Senhor. Volta, Jesus. Irmãos, antes da gente ler, eu quero ficar nesse texto aqui, se der certo, se tudo correr bem também, ler um texto em Hebreus. Quantas pessoas aqui já oraram por algo, para que algo mudasse e nunca mudou? Alguém já teve essas experiências? Não é bom, né? Geralmente quando a gente tem esse tipo de experiência, nossa alma ela tem uma tendência de querer desacreditar. Quando nós oramos para que algo mude e aquela situação não muda, quando nós oramos para que Deus tire algo e parece que Deus não tira, nossa alma grita e a tendência é que a gente queira brotar dentro de nós raízes de incredulidade, bases de incredulidade, desânimo. Ou seja, irmãos, brota de nós tudo aquilo que é contrário ao que deveria nascer, por causa que nós não estamos vendo o que nós gostaríamos de ver, por estarmos pedindo aquilo a Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado e ter um discernimento que, se eu estou orando para que algo mude e aquilo não muda, de alguma maneira o Senhor também está nos ensinando alguma coisa. De alguma maneira o Senhor está construindo, o Senhor está apontando um caminho. Sabe, meus irmãos, tem coisas nessa terra que é proveniente do mundo. Eu gosto de falar sempre isso. Tem coisas que nunca irão mudar, literalmente. Acredite. Tem coisas que estarão sempre presentes. A grande questão é o efeito destas coisas dessas coisas que não mudam, o efeito que isso tem dentro de nós. Porque quando algo não muda, a verdade é que o meu interior precisa mudar de dimensão. Por quê? Porque aquela situação que não muda, ela é proveniente de uma dimensão. Quando eu estou na mesma dimensão dessa situação que não muda, alguém tem que mudar de lugar. É mais ou menos assim. De repente olhamos e vivemos em um mundo aonde esse mundo jaz do maligno. Então, de alguma maneira, algumas coisas pertencentes ao maligno são evidentes no mundo. O que eu preciso entender é que se eu estou no mundo e algumas coisas pertencentes ao maligno são evidentes dessa terra, dessa atmosfera humana, carnal e terrena, mas eu habito nesse meio, o primeiro ponto que eu preciso entender é que, se eu ainda estou no mundo onde existem coisas evidentes dessa terra, qual é o efeito que essas coisas causam em mim? Qual é o efeito? Segundo, eu preciso entender que, para que essas coisas deixem de ter efeito na minha vida,
Ainda que fisicamente eu esteja na terra, espiritualmente eu preciso mudar de lugar, eu preciso mudar de dimensão. Por quê? Porque agora essas coisas evidentes dessa dimensão não têm o poder de me influenciar, porque eu não estou mais ali. Sabe, irmãos, isso está falando de um crescimento, isso está falando de uma maturidade, isso está falando de uma edificação, porque muitas vezes nós olhamos para situações, pode ser na nação, situações na família, situações no ministério, e você está clamando e pedindo a Deus, muda, 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 e Deus está falando, muda você de lugar, muda você de dimensão. Às vezes nós oramos para que pessoas mudem. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Ninguém muda se não quiser mudar. Deus não muda, nem Deus muda uma pessoa se a pessoa não se quebrantar para uma mudança. Eu preciso entender, se aquela pessoa não muda, eu vou viver infeliz o resto da minha vida por causa da ausência da mudança dele ou dela? O fato é que nós colocamos a nossa expectativa de alegria, de realização na pessoa e achamos assim, não, o dia que o Brasil mudar, o dia que a esposa mudar, aí eu vou ser feliz. Talvez ele até mude ou ela até mude e nós continuaremos infelizes. Porque a fonte de realização nunca será a pessoa ou o lugar no qual eu estou focalizando a mudança. Quem está entendendo, diga amém. A grande questão é que quando eu mudo de dimensão em Deus, quando eu edifico a minha fé, quando eu me coloco num outro lugar em Deus, a ausência da mudança ou a presença da mudança não tem mais efeito na minha alma, porque agora eu estou num outro lugar, onde a minha expectativa, a minha realização é em lugares mais superiores. Então talvez a nossa oração nunca deveria ser, Senhor, mude isso, mude aquilo ou mude aquilo outro. A nossa oração deveria, Senhor, me leve para um lugar em Ti, onde essas situações não têm efeito dentro da minha alma. Talvez deveria ser isso. Senhor, me leva para um lugar na Tua presença, edifica a minha fé. Eu quero estar numa outra dimensão que, se essa situação não mudar, isso não vai alterar, não vai influenciar quem eu sou. Diga comigo assim, a minha fonte de satisfação nunca será ter a pessoa transformada por quem eu oro, ou a causa mudada por quem eu intercedo. Irmãos, mudou, glória a Deus, aleluia, é bônus. Lucro, não mudou, você está num lugar em Deus onde aquilo não tem influência. Por isso que você é capaz de amar quem não mudou. Porque o seu nível de amor, o seu nível de fé, seu nível de testemunho em Deus, não depende do quanto alguém está sendo mudado ou não. Amém, meus irmãos? Aleluia! Por isso, gente, eu creio muito no texto onde Paulo, ele ora e ele fala para o Senhor assim, Pai, eu não estou suportando esse espinho, tira esse espinho da minha carne. Tira isso, Deus. E Deus falou, tiro não. Esse espinho na sua carne foi dado a você, primeiro, por causa da grandeza das revelações que você recebeu, e o motivo é porque, devido à grandeza das revelações que você tem, esse espinho guarda você para que você não se ensoberbecesse. Ele orou a Deus pedindo para Deus tirar, e Deus falou, eu não tiro, porque é esse espinho que te mantém na dimensão da minha graça, e aqui nessa dimensão da minha graça, você descobre que o que te basta é a minha graça, não é o espinho removido. Na dimensão que eu vou te colocar, você está protegido da soberba. Na dimensão que você está, sabe, Paulo, nesse lugar que eu te coloco, a sua satisfação está no que eu te revelo, não no que eu resolvo.
Talvez nós somos uma igreja que a nossa satisfação não está numa revelação do que contemplamos, mas numa solução de problemas. Queridos, e nesse mundo, a hora que nós resolvemos um problema, aparece outro. É ou não é? Você tem 10, 15, 20, 50 anos, é 50 anos resolvendo problema nessa terra, gente. Desse modelo, né? Acaba um problema com um, aparece outro, acaba com um, aparece outro, e assim, por isso que, sabe, irmãos, Paulo está numa dimensão onde ele descobre o valor da graça, faz com que o espinho perca o efeito, sabe, irmãos, a ação do espinho perde o efeito dentro dele. Paulo, você precisa aprender que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque Paulo diz, porque quando sou fraco, é que sou forte. A ideia sempre será, a ideia sempre é, Deus não traz, irmãos, às vezes a gente acha que Deus está trazendo doença para corrigir o povo. Deus não traz, irmão, para com isso. Ele seria incoerente em levar Jesus morrer na cruz, carregar nossas enfermidades, e agora ele pega uma doença que Jesus carregou e coloca no povo para poder corrigi-lo. Para com essa ideia, Deus não usa doença para tratar com ninguém. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Ele usa situações nem sempre são geradas em Deus, mas Deus é capaz de usá-las para nos levar para uma outra dimensão, para que essa situação perca o efeito dentro de nós. A minha pergunta hoje para você é: você quer estar numa dimensão de contemplação ou você quer simplesmente resolver problemas de uma dimensão mais decaída? Ei, esse mundo é decaído, e eu não quero viver a minha vida inteira resolvendo problemas de um mundo decaído. Eu quero contemplar algo mais alto e estar em um lugar mais alto, aonde os problemas do mundo decaído perdem o efeito. Os espinhos dessa Babilônia não causam mais dores. Os espinhos dessa Babilônia não causam, irmãos, tempestades dentro da minha alma. A igreja de Jesus, ela está num lugar mais alto. Ah, pastor, mas parece que essa mensagem dá a ideia de que nós somos insensíveis. Não, não é isso. Choramos, a Bíblia fala que gememos. Sabe, irmãos, existe tudo isso, irmãos, mas podemos estar atribulados, mas nunca desanimados. E aqui eu quero entrar nesse texto, porque esse texto de Atos 7 menciona muito bem um lugar que Estevão estava. Olha o que diz o capítulo 7, versículo 54. Aleluia! Amém, gente? Dá um glória a Deus aí, por favor. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Ouvindo o quê? Esse texto está falando, Estevão, irmãos, era um diácono, cheio do Espírito Santo. Se você ler o capítulo 7 do início, Estevão estava pregando o evangelho, ministrando a mensagem, discorrendo a verdade sobre os homens. Agora aprenda uma coisa, irmãos, a verdade ela nunca poderá, a verdade ela é definitiva, a verdade ela é uma espada que divide. Todas as vezes, meus irmãos, não tem como, entenda isso, não tem como remediar a verdade, ou é ou não é. Não se administra a verdade, não existe verdades à prestação. Irmãos, entenda, Estevão era um pregador do evangelho. Quando ele prega a verdade, ele olhou para as pessoas e não ouviu glória a Deus como ouvimos aqui. Ele não ouviu um aleluia. Quando ele terminou de pregar a verdade, a Bíblia fala que o povo ficou furioso a ponto de ranger os dentes contra ele. Irmãos, imagine eu terminar de pregar uma mensagem aqui e vocês quiserem me matar.
Já pensou, papo? Aí foi o que aconteceu com Estevão. Tá fácil, a gente prega a mensagem, a gente prega a verdade. Muitas pessoas chegam, pastor, essa palavra foi benção, falou comigo, eu aleluia, glória a Deus e amém. Mas Estevão acabou de pregar a verdade. E o povo olhou para ele e falou assim: vamos matar esse cara agora. Ei, ou a verdade desperta amor por você, ou a verdade vai despertar ira contra você. Porque não existe meio termo com relação à verdade. Às vezes você vai falar a verdade e pessoas vão te odiar. Às vezes você vai falar a verdade e pessoas vão te amar. Por isso que Salomão diz: corrija o sábio e ele se tornará mais sábio. Tenta corrigir o tolo e ele vai te odiar. Estevão fala a verdade e a ira, a fúria nasce no coração daquele povo. Essa foi a reação. Irmãos, é muito ruim ser rejeitado quando se fala a verdade. Alguém já sentiu isso? Só eu, mais uns 3? Você falar a verdade e ser rejeitado por falar a verdade é horrível. Mas Estevão não estava só sendo rejeitado, Estevão estava sendo ameaçado de morte. O fato é que a Bíblia diz, olha o que diz o versículo 55: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Queridos, ele pregava a mensagem na terra, mas os olhos dele estavam no céu. Ele pregava a mensagem, sabe, meus irmãos, no horizontal, mas os olhos dele estavam no vertical. Quem carrega a verdade abençoa homens, mas deve olhar para o céu. Se você é cheio do Espírito Santo, clame, fale a verdade, mas os olhos estão no Senhor, porque independente do que a verdade vai causar, os seus olhos estão para cima. Se a verdade causar amor, seus olhos estão nos céus. Se a verdade causar ira, seus olhos estão no céu. A Bíblia diz que aqueles homens furiosos, rangendo os dentes, querendo matar Estevão, mas ele olha para o céu, cheio do Espírito Santo, e o que ele viu? A glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Uau! Sabe o que nos falta, irmãos? Carregar uma mensagem nos lábios, mas uma visão gloriosa nos olhos. Nós precisamos de homens que carreguem uma verdade nos lábios, mas uma visão nos olhos. E eu não estou falando de uma visão denominacional, eu não estou falando de uma visão de crescimento de uma igreja, eu estou falando de uma visão de contemplação da glória de Deus e de Jesus assentado à direita do Pai. Meus irmãos, o que você carrega nos lábios precisa ser acompanhado de uma visão nos olhos. Porque quando você está em contemplação, quando você está em contemplação com os olhos, você sempre vai liberar decreto com a boca. Eu me lembro, Jonathan Edwards prega um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E quando ele pregava aquela mensagem, a história diz que as pessoas que ouviam aquilo, eles gritavam dizendo: pare, não suportamos mais, estamos vendo o chão se abrir e a terra nos tragar. Através da mensagem daquele homem, os ouvintes estavam sentindo que estavam indo para o inferno. A verdade, irmãos, não tem meio termo. Deixa eu te falar, o que nos falta é contemplação dos céus, para que haja liberação na terra. Se você começar a olhar para a glória do Senhor, se você começar a olhar para Jesus, e quando eu falo de contemplação, irmãos, olha o significado da palavra
da palavra contemplação significa olhar por longo período para algo. Longo período, longamente os olhos fitos em algo. Os anjos contemplam de eternidade a eternidade a glória de Deus. Quando estamos falando, já tem alguns dias que estamos falando aqui sobre cultura de contemplação, nós estamos falando assim, aonde nós como igreja vamos parar para contemplar o Senhor e ficar com Ele por longos períodos. Alguém falou aqui esses dias algo que me chamou atenção, como que, irmãos, como falamos que desejamos a eternidade com Deus, se não conseguimos nos dias de hoje ficar 10 minutos com Ele. Tem incoerência aí, gente. Tem uma incoerência aí. Nós não conseguimos. Como que eu falo que desejo estar para sempre com Ele, se hoje eu não fico com Ele período algum? Tem algo que não bate. Tem algo errado. Porque se eu desejo estar para sempre com alguém, existe uma expectativa no meu coração de ir de alguma maneira, irmãos, construindo esse relacionamento, para que a eternidade eu já esteja acostumado. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmãos, veja bem, está todo mundo querendo matar, ele não está olhando nenhuma pedra, ele não estava olhando em nenhuma arma, ele não estava olhando em nenhum pedaço de pau, ele não estava olhando na ira de ninguém, ele não estava olhando nada que estava ao redor dele, mas ele estava vendo Jesus, a glória de Deus. Você sabe qual é o segredo para que nada nessa terra gere influência na sua alma? É você aprender a olhar para a glória de Deus, olhar e encontrar Jesus e ver Jesus. Irmãos, diante de uma pressão de ameaça de morte, aquela ameaça não tinha mais sentido, porque ele estava vendo algo maior. Estava vendo algo maior, irmãos. Não tinha sentido nenhum aquele risco. E ele viu o céu aberto. Diga comigo, o céu estava aberto. Sabe por quê? Porque Jesus foi na frente e abriu e nunca mais fechou. Nunca mais fechou. Pastor, eu estou orando, o céu está fechado, o céu não sei o que. Irmão, para com isso, não tem céu fechado. Não tem céu fechado para quem nasceu de novo. Jesus rasgou uma estrada, abriu um caminho, rasgou o véu, está aberto. Estevão não viu o céu fechado, Estevão viu o céu aberto. E ele viu o Filho do Homem em pé. Olha o que diz o 57. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: ah, Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. Olha a oração de Estevão. Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere, perdoa, não considere culpado deste pecado. Em outras traduções diz assim: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Quem fez essa oração? Perdoa, não sabe o que faz. Sabe por que Estevão falou isso em oração? Porque ele contemplava quem orou isso antes dele. Ele poderia falar o que Jesus falou, porque ele estava vendo Jesus. Ele poderia fazer como Jesus fez, porque ele estava vendo Jesus. Olhe para mim, escute isso.
Só quem tem uma visão do Cristo glorificado é capaz de viver nessa terra crucificado. Jesus foi crucificado no madeiro. Estevão foi apedrejado. Só quem tem uma visão do Cristo glorificado é capaz de entender o que é ser martirizado. Sabe por quê? Porque essa terra, ela é lugar de martírios. Essa terra é lugar de cruz. Toma a tua cruz e siga. E só será capaz de viver na cruz, só será capaz de viver crucificados quem tem uma visão do Cristo glorificado. Porque se você não tem uma visão do Cristo glorificado, você nunca vai olhar para si, tomar a tua cruz e dizer: Pai, eu perdoo. Pai, eu perdoo. Porque ele não sabia o que estava fazendo, ela não sabia o que estava fazendo. Pai, eu perdoo, porque essa nação não sabe ainda quem é o Senhor. Pai, eu perdoo. Só é capaz de viver crucificado quem tem uma visão do Cristo glorificado. Porque se você não tem uma visão do Cristo glorificado, você vai ter uma visão dos inimigos te apedrejando. Levanta as duas mãos, diga comigo assim: quando eu tenho uma visão do Cristo glorificado, eu me torno capaz de viver crucificado. A Bíblia diz que nós somos crucificados em Cristo Jesus. Só uma visão da glória me capacita a entregar meu espírito. Irmãos, quando ele viu a glória de Deus, ele não orou dizendo: Senhor, me livra das pedras, Senhor, me salva disso. O que ele vai orar isso, irmãos? Ele viu a glória e falou: Pai, pega meu espírito logo, eu quero ir para aí, eu quero estar contigo. Quem tem uma visão da glória entrega o espírito. Quem tem uma visão do Cristo em glória não tem medo de entregar o espírito. Irmãos, se ele passar o dedo no rio da eternidade, nos seus lábios, e você descobrir o que é o amor eterno, você fica louco para entregar o espírito. Você fala: Senhor, o que é essa terra? Essa terra? Diga comigo bem forte, levanta as mãos. Quem tem uma visão do Cristo em glória não tem dificuldade de entregar o espírito. Por isso que Estevão orou, quando ele viu o Senhor, ele disse: Pai, recebe, eu te entrego o meu espírito. O que Estevão nos ensina aqui é de alguém que estavam num lugar onde as pedradas não tinham efeito. Estevão estava num lugar, irmãos, onde ele poderia contemplar, e ao contemplar Jesus em glória, ele era capaz de perdoar como Jesus perdoou. Talvez nós falamos assim: eu não consigo fazer o que Jesus fez. Isso não é fruto de esforço. Eu vou me esforçar para fazer o que Jesus fez. Não, isso não é fruto de esforço. Isso é fruto, irmãos, de revelação e de conhecimento da glória dele. Por isso que o Senhor te chama hoje e te diz: vem ficar comigo, vem andar comigo, vem andar, porque eu vou construir um testemunho ao teu respeito. Deus quer construir um testemunho, irmãos, para cada um de nós. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali consentindo na sua morte. Pega a tua Bíblia, vai lá no livro de Hebreus. Diga comigo assim: o Senhor quer gerar um testemunho. Aleluia, meus irmãos. Igreja, precisamos mudar de nível, para que nenhum tipo de perseguição, para que nenhum tipo de crise tenha efeito dentro de nós, porque o que nós estamos contemplando é muito maior do que o que estamos sofrendo.
E se aquilo que eu estou contemplando é maior do que o que eu estou sofrendo, a minha oração não é resolve o meu problema, a minha oração é: Pai, eu te entrego meu espírito. Irmãos, se o que você está contemplando é glorioso, você não quer solução de problema. Vou repetir: se o que você está contemplando é glorioso, você não quer soluções de problemas terrenos. Você quer uma presença eterna. Hebreus capítulo 11. Eu quero encerrar essa mensagem com esse texto. Homens como Estevão geraram um testemunho. Diga comigo bem forte: homens como Estevão geraram um testemunho de fé. Irmãos, talvez o maior propósito da fé é construir um testemunho. E quando nós falamos de testemunhar, estamos falando de alguém que viu algo, testemunhou. Por isso que Deus não nos dá a fé a princípio para resolver problemas, ainda que ela resolva. O maior propósito da fé é te levar a ser uma testemunha viva de algo que você viu. Quantos viram problemas se resolverem aqui? Diga amém. Quantos viram o Senhor glorificado? Diga amém. Você testemunhou uma solução, mas você não testemunhou uma glória. Quando você vê o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver todo o capítulo falando de homens que foram testemunha de uma glória visível, de testemunha de algo de uma manifestação real do que Deus fez, e principalmente uma manifestação real do que Deus é. Capítulo 11 fala sobre Enoque, a partir do versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Veja bem, irmãos, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomara para si. Amém? Está lá em Gênesis. Lá no livro de Judas, a Bíblia diz que Enoque viu o Senhor e suas santas miríades voltando. Você sabe o que a Bíblia está dizendo quando Enoque viu o Senhor e suas santas miríades? Enoque está registrado em qual livro na Bíblia? Gente, Gênesis. Enoque está lá no livro de Gênesis, primeiros capítulos, está lá. E no livro de Judas fala que Enoque viu o Senhor e suas santas miríades. Você sabe o que Enoque viu lá em Gênesis? Jesus voltando. Jesus não tinha nem vindo e Enoque já viu Jesus voltando. Por quê? Porque ele andou com o Senhor. E ele teve uma contemplação de algo que nem nós vimos ainda. Nem nós vimos ainda. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou. Ele foi arrebatado. Qual era o testemunho dos homens a respeito de Enoque? Quando falava de Enoque, quem é Enoque? É aquele que Deus levou para o céu sem morrer. Deus o tomou. Quem era Enoque? Todo mundo tinha o testemunho a respeito de Enoque, o homem que Deus arrebatou. Mas olha o que a Bíblia diz, irmãos. Havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu, olha só, vou ler de novo verso 5. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Pode ser que algumas pessoas tenham um testemunho diante dos homens e outro testemunho diante de Deus. Qual era o testemunho de Enoque diante dos homens? O homem que foi arrebatado. Qual era o testemunho de Enoque diante de Deus? Deus dizia: esse cara me agradou. A boca de Deus testemunhava: Enoque me agradou. A boca do homem dizia: esse cara não morreu, foi trasladado, foi arrebatado.
Deixa eu te falar algo aqui muito sério, irmãos. Tem pessoas que têm um testemunho dos homens, mas diante de Deus tem outro testemunho. Talvez tem pessoas que têm um testemunho ótimo diante das pessoas, mas não tem um testemunho ótimo diante de Deus. Qual o testemunho que vale? Qual o testemunho que vale? Enoque estava odiado pelos homens, mas diante de Deus, Deus falou: vem para cá, meu filho, fica aqui comigo. Falei, Enoque? Agora é Estevão. Estevão estava odiado pelos homens, mas Deus falou assim: ó, o céu está aberto, está tudo certo aqui, vem para cá. Deixa eu te falar uma coisa, construa um testemunho diante dos homens, isso é de Deus, isso é bom, mas construa um testemunho diante de Deus também. E o testemunho que construímos diante de Deus é aquele testemunho, irmãos, que é construído a partir de coisas que ninguém sabe que fazemos, situações que passamos que ninguém conhece. O testemunho diante de Deus é construído, sabe, no secreto, no oculto, sabe, irmãos, aquelas pedradas que tomamos, mas que nós olhamos para o céu e falamos: Senhor, independente das pedradas, eu vou contemplar o Senhor e a Tua glória. Eu creio muito nisso, irmãos. Eu creio muito nisso. Nós precisamos entrar nesse tempo onde, para construir um testemunho diante de Deus, as coisas dessa terra precisam perder, os espinhos desse tempo precisam perder o efeito dentro de nós. Precisa. Amém, gente? Você pode ficar de pé. Quem contempla o Cristo em glória não tem problema de entregar o Espírito. Diga isso bem forte: quem contempla o Cristo em glória não tem problema de entregar o Espírito. O prazer do que ele contemplou, irmãos, é muito maior do que a solução. O prazer do que ele contemplou em glória é muito maior do que a solução de um problema em terra. Vou repetir: o prazer do que ele contemplou em glória é muito maior do que o prazer de uma solução de um problema em terra. Ei, talvez nós estamos lutando para resolver problemas, sendo que nós tínhamos que lutar para contemplar uma glória maior. Tínhamos que lutar para ver coisas mais profundas. Porque quando eu estou olhando para Ele e Ele olha para mim, eu sou incendiado. Eu tenho falado uma coisa muito séria. Eu queria que vocês entendessem isso. Deus, Ele vê todo mundo, mas os olhos dele não estão fixos em todo mundo. Ok? Deus, Ele vê todo mundo, mas os olhos dele não estão parados em todos. Se você estiver dirigindo um veículo e tiver um pombinho na estrada, preste bem atenção. Pombinho a pomba, ela é símbolo do Espírito Santo. Você pode ir dirigindo o carro a longa distância, ele está lá na frente, mas ele só vai bater asa e sair quando você estiver bem próximo. Bem próximo. Porque o pombinho, irmãos, ele não tem visão periférica. O que é a visão periférica? Eu estou aqui olhando para frente, mas o meu olhar, mesmo olhando para frente, consegue um campo de visão da lateral aqui, do meio e de cá. O pombinho não tem essa visão periférica. Ele precisa de que algo chegue bem perto, bem próximo, para que ele fixe a visão e bata a asa e voe. Quem está entendendo? Deus, dentro de uma visão periférica, olha e vê todos, mas os olhos dele não estão fixos em todos.
Pastor, como que eu sei em quem? Porque uma coisa é eu olhar aqui e ver, outra coisa é eu fixar os meus olhos aqui no nosso irmão. A Bíblia diz que os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Pastor, como que eu sei que Deus está com o olhar fixo em alguém? Quando os olhos como chama de fogo dele fixa numa pessoa, essa pessoa é incendiada de amor por ele. Pastor, como que eu sei que Deus está com os olhos fixos em mim ou não? Observe a chama do seu coração. Você está queimando? Você está queimando? Seu coração está aquecido nesses dias? Seu coração está fervendo de amor pela presença dele? Ah, meus irmãos, eu quero que os olhos do meu Jesus estejam fixos em mim. Eu quero que os olhos dele parem sobre nós como igreja e que sejamos incendiados, que sejamos vivificados, tocados. E que a partir de então a minha luta não é para solucionar coisas pertinentes e provenientes de um mundo decaído, porque eu posso resolver uma coisa hoje e amanhã aparecer outra, e acredite, vamos continuar resolvendo sim coisas na terra. A igreja, ela é uma ferramenta de soluções, glória a Deus por isso, mas além de sermos uma ferramenta de solução, nós somos uma ferramenta de contemplação. O fato é que os anos foram passando e nós fomos ensinados sobre um Deus que resolve a terra, mas nós não fomos ensinados a sermos uma igreja que olha para o céu. Então nós queremos que Deus fique olhando para a terra, mas nós não queremos voltar os nossos olhos para a glória. Quem entende, recebe essa palavra. Como está a chama do teu coração, meus irmãos? Você hoje poderia dizer como Estevão: Pai, eu te entrego meu espírito. Pastor, você está dizendo para a gente pedir para morrer? Não. Eu só estou dizendo, irmãos, que quem tem uma visão de algo mais glorioso nunca terá dificuldade ou medo da morte. Não terá. Porque o que você está vendo é muito mais alto, é muito mais glorioso. Pastor, a situação mudou. Amém. Não mudou. O espinho não tem efeito mais. Levante suas mãos para ele, bem alto. Feche seus olhos. Começa a glorificar e a dizer: Pai, me mostra a tua glória. Oh, me mostra a tua glória, Senhor. Me mostra a tua presença. Eu quero ver Jesus à direita do Pai. Eu quero ver o meu Deus glorificado. Quem tem uma visão do Cristo glorificado não tem dificuldade de viver crucificado. Ah não, irmãos, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nós não estamos aqui para buscar uma solução de problemas. Nós estamos aqui para ver Cristo em glória. Vamos, vamos. Há uma glória em padecer, há uma glória em padecer por ti, pois a vida é você. Há uma glória em padecer. Vamos lá. Há uma glória em padecer por ti, pois a vida padecer. Você pode cantar essa canção? Vamos lá. Pois a vida é te conhecer. A vida é você. Há uma glória em padecer. Há uma glória em padecer por ti. Pois a vida é você. Há uma glória em padecer. Padecer por ti. Levante as suas mãos. Vamos. Comece a buscar a glória do Senhor na sua vida.
padecer por ti. Aleluia! Pois a vida é Há uma glória! há uma glória em padecer, há uma glória em padecer por ti. Pois a vida é você, há uma glória em padecer. Glória em padecer, há uma glória em padecer por ti, pois a vida é você. Há uma glória em padecer, há uma glória em padecer por ti, pois a vida é Vamos cantar, vamos cantar! há uma glória em padecer, há uma glória em padecer por ti, pois a vida é você. Há uma glória em padecer, há uma glória em padecer por ti, Pois a vida! pois a vida Cante, cante, cante! Vamos lá! Yeah! há uma glória em padecer, há uma glória em padecer por ti, pois a vida é há uma glória em padecer por ti, pois a vida é você. Irmãos, não é mais tempo de solucionar as pedradas, é tempo de contemplar uma glória mais alta. Nós só vamos desejar algo mais alto se nós olharmos para um lugar mais alto. É isso, irmãos. Ei, só isso pode nos salvar. A única coisa que pode salvar a igreja dessa geração é se eles mudarem o foco do seu olhar. É se eles mudarem o foco da sua visão. É tempo de olhar até ver o nosso Cristo glorificado, até ver o céu aberto, irmãos, até ver o céu aberto. Diga comigo, até que o céu se abra. Vamos lá, até que o céu se abra. Ou melhor, diga, até que eu veja os céus abertos e o meu Deus glorificado e o meu Cristo assentado à direita do meu Pai. Aplauda ao Rei da Glória bem forte.